Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos de novo. Obrigada pela companhia dos amigos que estiverem aqui. Me desculpem pelo atraso, estamos aí 9 minutos atrasado, porque nós tivemos um problema de rede, a internet estava caindo e a gente estava com um problema aqui para entrar. Então, primeiramente, sejam bem-vindos, acomodem-se para a gente estudar junto um pouquinho hoje, mais um tema tão importante, né, da nossa vida em geral, que o nosso tema hoje é o poder do pensamento positivo.
que é muito, muito importante para todos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre querido, pela oportunidade de estarmos aqui, por vontade, né, já pela nossa pequena evolução. Antes de fazer a nossa prece, eu vou fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a nossa mensagem que nós escolhemos é a mensagem 77, que chama-se Convém Refletir. E aí começa assim: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Está no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 19. E Emmanuel fala assim: analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve aprende, quem fala doutrina, um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredora oportunidade. Forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Que mensagem boa, né? Importante para todos nós. As mensagens de Emmanuel, assim como as mensagens de Jesus, são atemporais, são importantes e modernas em todos os tempos. Vamos, após essa mensagem, começar o nosso encontro, o nosso estudo, com uma prece. Tudo na nossa vida, que a gente comece com uma prece. De joelhos, olhando ao alto, pedindo primeiramente ao Pai Celestial, ao Pai da vida, o Pai do princípio, o Pai do fim, o Pai da vida, o Pai da morte, tudo que conhecemos e não conhecemos. Pedindo a seu enviado, Jesus, nosso irmão perfeito, nosso irmão de luz, que veio para nos deixar suas pegadas desse caminho até o Pai. Pedir aos irmãos que estão mais em perfeição do que nós, que foram escolhidos para nos guiar, nos tutelar, em nome do Cristo. Pedimos a essa espiritualidade bendita, a misericórdia divina, que nos abençoe nessa noite, que o nosso estudo seja muito útil para todos nós, que as palavras possam tocar o nosso coração, que possam tocar os nossos pensamentos, que nos tragam reflexões a todos, que precisamos a todo momento parar, refletir, aprender a ouvir mais. Então, Mestre Jesus, nos guia, nos ampara, nos preencha, nos ensina hoje e sempre. Obrigada, meu Deus, obrigada, Mestre Jesus, obrigada, bons espíritos, que possamos dar por iniciado o estudo da nossa noite.
Que assim seja. Então, gente, primeiramente, né, que a gente fez esse agradecimento ao Pai, agradeço ao 24º Seu, a Annelise, que sempre me oportuniza de vir aqui preparar um estudo, né, aprender sempre um pouco mais. E hoje, o nosso tema é um tema muito importante para o rico, para o pobre, para a criança, para o jovem, para o velho, para todos, que é o poder do pensamento positivo. E tema dessa palestra foi criada uma campanha em 2014 da conscientização da importância da saúde mental, que pode ter consequências graves quando a gente não cuida da nossa saúde mental, quando a gente negligencia, né, com o nosso mental, que pode, às vezes, né, se tornar uma depressão, pode se tornar pensamentos de autodestruição. E essa campanha é chamada do Janeiro Amarelo. O amarelo escolhido porque o amarelo simboliza alegria, simboliza otimismo, criatividade e energia. Ela está associada ao sol, à luz, estimula o raciocínio, a comunicação e o foco. Então, esse mês, assim como tem, né, o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, da prevenção, essa campanha ela tem por foco 4 objetivos: a conscientização sobre a depressão e o suicídio, reduzir o estigma em torno da doença mental, incentivar a busca por ajuda profissional, promover a prevenção e o tratamento. Porque no Brasil, a gente, quando pensa em saúde, você está com saúde, de uma forma generalizada, a gente tem o hábito de pensar em saúde como o nosso corpo, né, aqui, né, do pescoço para baixo, ou só assim, de uma forma só periférica, né? Mas, em verdade, gente, quando a gente pensa nas nossas doenças, a maior parte, a grande parte das doenças que nós somos acometidos no nosso corpo são um reflexo da nossa saúde ou falta de saúde mental, emocional e espiritual. Tudo vem da nossa mente. O nosso cérebro comanda tudo. A gente costuma ter um olhar material para as nossas enfermidades. E a gente sempre, muitas vezes, a gente esquece que atrás da doença existe o doente. E que sempre que existe uma falência orgânica nossa, é porque está acontecendo uma desordem nas nossas células, é que o nosso sistema imunológico está sendo atacado. Porque nós temos um sistema imunológico, né? As nossas células organizadas, os nossos órgãos estão organizados. E quem que ataca o nosso sistema imunológico? Por quem que ele é atacado? Por nós mesmos, né? É um autoataque, é uma autossabotagem que nós fazemos. Com certeza não é algo que acontece consciente, porque ninguém sofre porque quer. Quando a gente vê as pessoas em processos de sofrimento, depressão, anos, a gente tende a julgar, poxa, a pessoa não faz nada, não procura ajuda. Mas pensa, quem que opta por sofrer? Ninguém, não é mesmo? O nosso corpo, gente, é uma casca que reflete como está o fruto por dentro. Então, a gente tende a sempre olhar o efeito, né, das doenças, ali o que ela está causando no nosso corpo. Mas a gente esquece de atacar o problema na causa. E a maior parte das vezes a causa está no nosso mental,
no nosso emocional, no nosso espiritual. Nós somos seres muito complexos, muito complexos. Nós não somos simples agrupamento de células, como achavam, né, os médicos materialistas. Nós não somos esse simples aglomerado de células. Nós somos um sistema complexo, mas perfeito. Nós somos uma obra perfeita de Jesus, do Pai, né? As nossas emoções são um reflexo dos nossos pensamentos. Estudos feitos pelos cientistas revelaram que as nossas emoções, refletem no nosso corpo físico. Então, as nossas emoções vêm do quê? Vêm dos nossos pensamentos, vêm do nosso estado de espírito. Se estamos felizes, se estamos infelizes, isso tudo reflete no nosso corpo físico. A ciência descobriu que o sentimento do medo, por exemplo, ela ativa as glândulas da suprarrenal. Olha, o medo em estado contínuo. Não assim, aquele medo esporádico que às vezes a gente é cometido por uma situação assim extrema, mas aquele medo sistemático, aquilo todo dia, você vivendo com aquele sentimento de medo, a gente ataca a nossa suprarrenal, que podem gerar muitos problemas para a gente, como fraqueza, perda ou ganho de peso descontroladamente, problemas com o sono. A raiva, por exemplo, também ali, aquelas pessoas que são mal-humoradas e cultivam a raiva diariamente, a agressividade, aquelas pessoas agressivas negativamente, porque existe a agressividade positiva. Sim, tem pessoas que têm uma agressividade produtiva, positiva, que é revertida em trabalho, em estudo, mas a agressividade da forma negativa, ela acelera os nossos batimentos cardíacos, que levam uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. Olha só, nosso batimento cardíaco acelera, joga uma adrenalina na corrente sanguínea, causando o quê? Aumento na taxa de açúcar, contração muscular, por causa dessa volumosa irrigação no sangue. Olha quanta coisa, gente. Já foi comprovado hoje, ali falando, né, do aumento da taxa de açúcar, que hoje, no mundo inteiro, na população de 8 bilhões, os cientistas chegaram à conclusão que hoje morrem muito mais pessoas dentro de casa por conta do açúcar do que por conta de guerras, por conta de violência, né? Das cidades, qualquer tipo de violência. As pessoas estão morrendo hoje dentro de casa por conta de açúcar, por conta dessas coisas que a gente fabrica, que o nosso emocional desequilibrado fabrica. E a repetição desses fenômenos de raiva, cólera, medo, revolta, desencadeia doenças como diabetes, artrite reumatoide, hipertensão, todas essas doenças que eles chamam, né, de psicossomáticas, porque é uma soma de tudo isso. É uma soma de sentimentos, de pensamentos. A tristeza, por exemplo, baixa a imunidade. E desses episódios, das emoções desequilibradas, surgem os ataques de pânico. Estresse agudo ou estresse a longo prazo aumenta a ansiedade de tal forma que viram as síndromes do pânico. Quantas pessoas a gente não vê? Crianças, a gente tem visto com criança com síndrome de pânico, criança hipertensa, criança depressiva, mas são esses sentimentos. As crianças estão com as suas emoções desequilibradas, as crianças estão tendo crises de ansiedade.
Isso tudo que nós falamos e muitas outras coisas, que as emoções negativas e tóxicas são fabricadas sistematicamente no nosso organismo, cultivadas, tudo isso na nossa mente, ela pode trazer tudo isso para a gente. Todas essas doenças e muito mais. Elas conseguem nos adoecer num nível mais profundo do nosso sistema orgânico. E aí ultrapassa o sistema orgânico e vai para o sistema psíquico, quando a gente adoece num nível muito profundo. Vai para o nível psiquiátrico, gerando alteração nos pensamentos, na fala, nas atitudes. Tem pessoas que ficam tanto tempo adoecidas fisicamente, psiquicamente, aí vai alterando a sua psicosfera, o seu psique, e essas reações desproporcionais, né, alteram o juízo, a área mental, numa interrelação da emoção com o corpo. É todo um sistema complexo, unificado, surgindo a agressividade, surgindo os transtornos de personalidade, né? O transtorno bipolar, são os transtornos hoje de personalidade, porque a gente vê muitas pessoas. E muitas pessoas, quando chegam nesse estágio do transtorno, né, da sua psique bipolar, elas perdem a capacidade de gerir a própria vida. Quantas pessoas a gente vê hoje que ficam doentes num nível que tem que fechar a casa, tem que entregar o trabalho, pessoas inteligentes, capazes, que estudaram anos para ter aquela profissão. Tem que abandonar tudo, ir para a casa dos pais, ir para a casa de um parente, de um filho, porque não tem condições de gerir a própria vida. De tanto foi que empurrou, às vezes, para debaixo do tapete, um problema, e a gente vai, às vezes, negligenciando, porque a gente se preocupa muitas vezes com as doenças físicas, e a gente não pensa, não reflete que isso tem as suas origens. Se o mental não está bem, se o humor está muito ruim, nós começamos a vibrar numa energia muito baixa, numa sintonia muito baixa. E começamos a captar, a sintonizar com aqueles irmãos encarnados e desencarnados que estão naquela mesma faixa. Quando a gente está doente emocionalmente, espiritualmente, a nossa vibração baixa, né? E vamos falar um pouquinho de sintonia vibratória, porque é o que nós somos. Nós somos pura sintonia. Nós somos seres vibrantes. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, uma das primeiras coisas que nos explicam é sobre o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar de qual tudo é feito. Tudo, gente, que a gente conhece, tudo que a gente toca, que a gente não consegue tocar, que a gente vê, que a gente não vê, tudo vem do fluido cósmico universal. A matéria elementar, né, que é visível, é tangível, não é, às vezes, visível, é uma energia sutil que nos envolve e que nós também somos feitos, é a base de tudo que é material e que é espiritual, o fluido cósmico. Falando de uma forma assim mais simplificada, é como se nós estivéssemos dentro de um grande aquário, que nós estivéssemos mergulhados numa piscina gigante, e em torno de nós é aquela água que nos cerca, que nos envolve, né? Formando essa energia, esse campo energético que a gente não vê, mas é só pensar que nós vivemos dentro de um aquário e que em nosso entorno tudo é energia. E toda vez que a gente se movimenta na água, a gente não forma aquelas ondas, quando a gente começa a bater o braço, as pernas, e a gente forma as ondas na água.
Assim somos nós, quando nós pensamos, falamos, agimos, o fluido cósmico é acionado. Nós mandamos para a atmosfera uma energia nossa e o fluido é acionado. Dá para assim entender, né? Mais ou menos. Então, assim são os nossos pensamentos no universo. Então, aqueles pensamentos nefastos que às vezes podemos ter, a gente não pensa que só porque as pessoas não podem ver nem ouvir os nossos pensamentos, que não há consequência. Há consequência. Tudo há consequência. O que nós pensamos, o que nós falamos, o que sentimos, nós jogamos para o universo aquela vibração. E quando pensamos, o fluido é acionado, é movimentado. As ondas são criadas. E cada um de nós recebeu de Deus a sua onda, a sua vibração. Nós não temos cada um a sua digital? É a mesma coisa com a nossa vibração. Cada um tem a sua onda vibratória, diferente umas dos outros. Elas podem ser semelhantes nas suas faixas, como eu falei. Quando a gente está numa onda mais baixa e a gente pode captar outros que estejam na mesma faixa. Sim, são semelhantes, mas nunca uma é igual à outra. E podem, por isso, atrair quem estiver vibrando naquela mesma faixa, ou repetir, ou repelir, né? Se não estiverem na mesma onda de faixa. Por isso, às vezes, a gente tem encontros com pessoas que a gente se sente ali afinizado, atraído, e tem outras que a gente sente, assim, aquela antipatia natural. São faixas diferentes. E daí, o porquê de certos espíritos encarnados ou desencarnados se aproximam de nós ou se afastam da gente. É a nossa faixa vibratória. Então, é muito importante nós observarmos, vigiarmos em qual sintonia eu estou vibrando. O que eu estou pensando? É uma coisa ruim, é uma coisa muito negativa? A gente tem que aprender a identificar. E quando a gente sentir que nós estamos assim, nessa vibração baixa, além de todos os problemas que eu já falei que isso pode atrair para o nosso corpo, são também essas atrações que a gente traz para nós. A gente tem que dissipar. A gente não pode impedir que os pensamentos ruins venham, mas a gente pode espantá-los. Se nós estivermos na baixa sintonia, né, a gente não vai encontrar ali amigos que possam nos dar bons conselhos, amigos espirituais principalmente. Quando nós estamos com pensamentos muito negativos, uma sintonia muito baixa, a gente não consegue atingir aqueles espíritos que estão numa faixa mais alta, para que eles possam nos ajudar. Porque os nossos mentores, os espíritos mais evoluídos, estão sempre perto de nós, nos aguardando, esperando para nos ajudar. Só que a gente, às vezes, nós estamos tão fechados em pensamentos repetitivos que nós não conseguimos perceber que eles estão perto, esperando para nos ajudar. Nós mesmos bloqueamos o nosso canal, né? Nós mesmos criamos, assim, um vidro em volta que Deus nos manda chuvas de bênçãos todos os dias, mas é como se nós abríssemos um guarda-chuva quando a gente está com pensamentos muito negativos. A gente abre um guarda-chuva e aquelas bênçãos não chegam, porque a gente só pensa em coisas ruins. Né? Esses espíritos mais elevados, mais evangelizados, esses estão numa sintonia mais alta. E se a minha sintonia está mais baixa, é porque algo não está bom em mim. É porque os meus pensamentos, os meus sentimentos não estão numa rota que eles deveriam estar. E aí, nessa sintonia,
numa sintonia baixa, quem que eu vou atrair para mim? Quem que vai se aproximar de mim? Aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão com aqueles sentimentos, às vezes de revolta, inconformação, eles se aproximam ali na afinidade. E quando nos encontram nesse estado de sofrimento, né, de revolta, inconformação, sentimentos de autopiedade, nós precisamos de outros que estejam melhor do que a gente para nos ajudar, para nos levantar. Porque esses espíritos sofredores, quando eles se aproximam da gente, eles nem querem nos prejudicar. Mas às vezes a gente começa a ter ali, além dos nossos sentimentos negativos, a gente fica com uma descarga além e a gente não sabe por quê. É porque nós estamos sentindo, nós estamos atraindo a vibração deles também. Quantas vezes as pessoas, nós que trabalhamos nas reuniões mediúnicas, as reuniões de desobsessão, nós recebemos espíritos que chegam, né? As pessoas mandam os nomes e aí a espiritualidade vai na casa delas, vê o que está acontecendo, que às vezes a família está lá em grande desavença, numa desordem além do normal, um sofrimento, às vezes tem algumas pessoas da casa que estão num sofrimento além do normal, e aí esses espíritos que estão lá, eles vêm na reunião mediúnica, eles são trazidos. E chegam falando que eles estão lá na casa daqueles, que é onde eles estavam, não por raiva, por vingança, não, porque eles se afinizaram com eles. Se afinizaram, às vezes, nas dores, se afinizaram nos vícios, se afinizaram nos sentimentos, naquela situação de sofrimento. Então ficam lá juntos porque eles se sentem ali mais compreendidos. E aí, a pessoa que vai esclarecer esse espírito, normalmente tem muito trabalho para convencer a ele de que ele não deve ficar lá, que ele deve seguir, porque é impressionante isso. Muitas vezes é mais difícil você esclarecer um espírito que está ali obsediando a outra pessoa por afinidade e simpatia. É mais difícil esclarecer esse espírito do que esclarecer um espírito que está obsediando o outro por ódio, por vingança, por raiva. O que com raiva sabe exatamente o que ele está fazendo. O outro, não. Ele pensa, mas não estou fazendo mal a ninguém. Entender que não, que segue para um lugar melhor. Eu acho que a internet tinha dado uma falhada, né? Vamos continuar. Então, essa baixa vibração, vulneráveis, né? Parnados, é mais fácil, manias não nos fazem bem. Eles fazem parte do nosso ciclo. Então, ali tem a mesma conversa, agora as duas desencarnadas, mais gozo, porque na maioria das vezes você não vê você só sente, não consegue mais incontrolável, que estão te jogando mais para baixo.
Porque a mais não. Tá voltando. Meu Deus, tá baixando. Desculpa, gente. Parece que aqui some. Então, não sei se está caindo na internet. Então, é quando as pessoas se encontram no adoecimento psiquiátrico e começam a ouvir vozes. Oh, meu Deus. Elas estão com aquela dúvida se elas estão ouvindo vozes porque elas estão com companhias espirituais ou porque se estão enlouquecendo, estão ficando esquizofrênicas. Então, quando a pessoa adoece muito, não dá importância a esse perigo. Não sabe se as vozes que estão ouvindo são delas mesmo ou são de companhias espirituais, companhias sofredoras que estão ali em obsessão. O olhar para o ser humano ele deve ter uma perspectiva global, águas profundas. Nossas emoções não estão equilibradas, a gente precisa ficar atento. Uma forma de a gente saber se nós estamos bem mentalmente é só observar as nossas emoções. Se eu estou me sentindo bem, é porque os meus pensamentos estão organizados, são bons pensamentos. E aí tá falhando, né? A gente, me desculpa, tô vendo que toda hora tá havendo uma falha. Aí, tá falhando, gente, me desculpa. Então, eu tô falando, né, com o que a gente tem nutrido o nosso cérebro, o que tem entrado pelos nossos olhos, o que nós temos consumido visualmente, auditivamente, as imagens que eu gosto de ver, né, me trazem equilíbrio emocional, ou a gente tem acessado muito, assim, visões perturbadoras, que causam desconforto, que traz mais dúvida. Muitas pessoas compartilham muitos vídeos de violência, vídeos de acidentes. São imagens assim terríveis. Isso, gente, não é uma coisa inocente. A gente tem que ver o que nós temos procurado. Eu gosto muito de filmes violentos, de filmes de terror, né? Pornografia são coisas perturbadoras para nossas emoções, para os nossos sentimentos. E aí tem aquela questão assim, ai, mas eu gosto de ver isso. É porque todos nós sabemos o que é bom e o que não é bom para nós. O que é o certo, o que não é certo. O que é certo para mim
às vezes não é para outra pessoa. Então, é difícil, a gente não deve julgar ninguém. Mas aprender a fazer essa autoanálise. Por que eu gosto dessas coisas? Será que essas coisas realmente me fazem bem? Toda vez que uma pessoa que assistiu algo assim, né, perturbador, violento, depois faz aquela autorreflexão, como ficou depois de ver aquilo. Mas que ainda para fazer essa mudança, quando a pessoa tem isso, quando ali as pessoas falam, é porque eu gosto, é porque ainda existe ali um prazer. E cada um tem que respeitar o cada um, né? Mas que não fazem nada para mudar. Tem pessoas que ainda não têm essa vontade de mudar. Não existe, porque existe ainda o prazer nessas situações. E não adianta ninguém apontar para essas pessoas que elas estão erradas, que elas estão equivocadas. Isso é um caminho próprio que cada um tem que percorrer. Quando chegar o amadurecimento psicológico de cada um, é que vai vir essa vontade de mudar. Esse amadurecimento psicológico, Joana de Ângeles fala nele num dos seus livros da série psicológica que chama Autodescobrimento, uma busca interior, que ela chama as pessoas para fazer essa busca interior, essa reflexão, esse autoconhecimento, entendeu? Da gente, das nossas sombras. E isso vai acontecer a partir da procura de uma ajuda para superar as sombras individuais. Todo mundo tem as suas sombras e nós temos que abraçar as nossas sombras. Ninguém vai abraçar, não vai acolher, não vai fazer carinho nas nossas sombras. A gente tem que acolher as nossas sombras porque nós temos uma razão para tê-las. Os nossos vícios morais, enfim, alguma coisa aconteceu no nosso passado, dessa vida ou de outra vida, que nos levou a ter esses gostos, esses sentimentos, e só cabe a nós descobrir e querer refazer esses caminhos. Entender que não somos vítimas do destino, nós somos co-criadores da nossa obra. Somos os protagonistas da nossa própria história. Nós escrevemos os nossos caminhos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos permite que a gente faça o que quiser, como quiser. Então, somos nós que temos que ir de encontro ao erro e lá nós mesmos chegarmos à conclusão que aquilo dali não é bom e nós mesmos resolvemos refazer e voltar. Refazer o caminho. Por isso, nós temos a bênção das reencarnações, das nossas muitas reencarnações. Só nós temos o poder e a responsabilidade de mudar a nossa vida. Somos nós. Ninguém. Nós, como pais, não temos esse poder nem responsabilidade de mudar a vida dos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de entregar o nosso melhor para eles, já que nós o recebemos. Mas só eles podem fazer isso. Emmanuel diz que nós somos influenciados e influenciadores. Como influenciadores, nós temos o dever e a responsabilidade de entregar o nosso melhor, de responder o nosso melhor, reagir da forma melhor, porque nós temos ótimas ações já. Nós somos capazes de ter boas ações, mas são nas nossas reações que nós mostramos o quanto nós ainda temos para caminhar, quantas coisas a gente tem que vencer em nós. São nas nossas reações. Nós somos muito reativos. E principalmente para aqueles que estão próximos da gente na nossa caminhada, os nossos tutelados, nós temos que ter muito cuidado, muito capricho na hora de falar alguma coisa, de reagir, como influenciadores. E como influenciados, nós podemos, como diz o nosso apóstolo Paulo, ouvir tudo, ver tudo e aproveitar o que for bom para nós, né? O que nós quisermos absorver na nossa vida. Como diz, a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso, Deus nos deu esse livre-arbítrio.
Em falando em examinar tudo, aproveitar o que for bom, recentemente eu estive com uma pessoa que está desenvolvendo uma alergia na pele, aquela psoríase, que dá assim no cotovelo, dá debaixo do braço, dá às vezes em joelho, na virilha, aquela alergia que a pele vai ficando vermelha, grossa, né? Tem uns que falam psoríase, tem epitiríase, enfim, são as tais doenças que a gente falou, que fazem parte das doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes. E ela estava falando que ela está sofrendo porque está espalhando para o corpo dela, ela está sentindo, a pessoa está sentindo dor nas articulações. E ela sabe que é uma doença autoimune, como a gente já falou. E conversando com essa pessoa, eu perguntei, né, para ela, você sabe por que você está tendo isso? E ela falou, eu sei. É o meu emocional, é o meu estresse, a minha ansiedade. E na conversa, eu dei mais um passo, perguntei se ela praticava alguma atividade física, se ela gostava de praticar algum esporte, né? E ela falou que não, que era muito preguiçosa, que não praticava esporte, não malhava, não fazia nada, não fazia nenhuma caminhada. E aí eu avancei mais um pouquinho na conversa, falei assim, e a sua fé? Você tem alguma religião? Você pratica alguma religião? Ela falou, não. No passado eu frequentava a igreja católica, mas hoje eu não frequento lá mais nenhum lugar, tenho mais simpatia pelo espiritismo, mas eu só sei, eu tenho fé, mas eu não pratico nada. Aí eu falei para ela, procura também um lugar para você, né, desenvolver mais a sua espiritualidade, né, aquele autoconhecimento que é através do desenvolvimento da espiritualidade, quando a gente passa a se enxergar como ser espiritual, vivendo uma experiência carnal, e não como um homem material que quer descobrir e desenvolver a sua espiritualidade. Não, nós somos seres espirituais, seres imortais, e estamos vivendo uma experiência carnal. A gente não pode botar a nossa espiritualidade em segundo plano, né? E aí ela falou que sabia dessas mudanças que ela tinha que fazer, mas que ainda não conseguia. Então, as pessoas, não adianta as pessoas ficarem falando na vida dela, você tem que ir para a academia, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para o centro. Não, é o momento delas, quando estiver doendo tanto, que ela vai querer se levantar e procurar ajuda. E aí, falando, né, do problema dessa pessoa, da psoríase, é assim que o corpo faz. O corpo, ele é sujeitado aos nossos desaforos que a gente impõe a eles. A gente impõe muito desaforo no nosso corpo. A gente não cuida, não se alimenta direito. A gente senta de qualquer jeito, dorme de qualquer jeito. E aí, uma hora, o corpo grita. Chega de desaforo. E aí começa a dar esses sinais. É o corpo pedindo socorro. Essas doenças autoimunes é o nosso corpo que aguentou o máximo e que agora pede providências. E essas coisas, apesar da gente, né, poxa, coitada, uma alergia, que são coisas ruins, mas tem um lado bom, porque é o nosso corpo disparando um alarme de que algo está errado, que existe uma desordem entre nós. Então, ali é um alarme disparando, assim, né? Socorro, socorro! Você tem que mudar. Você tem que refazer o seu modus operandi de vida. É o corpo dando esse sinal. Mas, infelizmente, o que a gente percebe, conversando às vezes com médicos, é que a maioria das pessoas, assim como essa pessoa mesmo que eu conversei, quer que o remédio faça tudo, faça todo o trabalho. Que o remédio venha, tire a alergia, tire as dores, que o remédio faça o trabalho para ela continuar vivendo do mesmo jeito. Ela não quer fazer a parte dela. Ela quer, por favor, remédio, venha. Ué, e não é assim.
como a gente falou, que o corpo, o nosso organismo é um, é um organismo complexo, perfeito, tudo tudo precisa de ajuda, o mental, o espiritual, o emocional. Então não basta o remédio, também não basta só ir na academia, também não basta só ir no centro espírita tomar um passe. Tem pessoas que tomam passe toda semana, mas não fazem nada. Continua gritando dentro de casa, continua batendo porta, continua cultivando raiva, ódio. E é isso. E o problema é muito mais profundo. Existe um livro que chama O Segredo. É um livro de uma autora australiana, que muita gente conhece. Em 2006, quando ele foi lançado, foi assim, uma coqueluche. Eu até ganhei esse livro em 2006. A escritora chama Rhonda Byrne. É uma escritora australiana que é conhecida pelos seus livros e filmes que falam sobre a lei de atração. A lei da atração, o pensamento positivo. Nesse livro, ela reúne pesquisas e narrativas de filósofos, grandes cientistas, psicólogos, escritores, grandes pensadores. E no começo do livro, ela começa fazendo a seguinte pergunta: o que é o segredo? Né? Qual o segredo da vida? Qual o segredo do bem viver, do bem-estar? E a resposta, variadas, imensas, curtas, no grande resumo que todos esses pensadores, escritores falaram, que é: tudo que entra na sua vida é você quem atrai, por meio de imagens que você manda para o seu cérebro. Então, o grande segredo é a lei da atração. Nós atraímos como seres vibrantes, nós atraímos ou repelimos conforme a nossa sintonia vibratória. Esse é o grande segredo da vida. Tudo está aqui, está na mente. O que pensamos, o que estiver passando pela nossa mente. No livro dela, após as pesquisas, né, lá diz: está sem som? Ué, alguém está falando que está sem som? Agora tá com som? Nossa, hoje a gente tá com muitos problemas, hein? Que pena. Então, vamos lá. Se tiver sem som, me avisem aí. No livro diz: os maiores mestres de todos os tempos revelaram que a lei da atração é a lei mais poderosa do universo. Olha só, a lei da atração, a mais poderosa, é uma lei natural, é uma lei divina. Todas as leis de Deus, né, as leis divinas, são transcendentes, são eternas, são imutáveis. E essa lei da atração, ela é tão natural, tão imparcial e imutável quanto a lei da gravidade. Imparcial porque você vibrou, você atrai. Não existe ali uma parcialidade da lei falar assim: nossa, ela está atraindo uma coisa horrível, vamos mudar. Não. Nós vibramos, nós atraímos. Nós vibramos bem, atraímos o bem. Nós vibramos mal, atraímos o mal. Então, ela é imparcial. No Livro dos Espíritos, na questão 615, os espíritos falaram a Kardec que as leis divinas, ou a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer. E ele não é infeliz a não ser quando dela se afasta. Então, quando nós seguimos, aceitamos as leis naturais, incorporamos na nossa vida, são as leis de Deus, é a lei divina, e nós seremos felizes se estivermos nessa rota. Como diz a autora, né, do livro Segredo, que resumiu todos os pensamentos dos sábios, né,
muitos sábios que ela reuniu, o segredo da vida é o que está sendo cultivado no nosso pensamento. No livro explica que os sentimentos, as emoções, são feedback, como nós dissemos lá atrás, que nos informa se nós estamos no rumo certo ou não. Se estamos fugindo da nossa rota. Qual que é a nossa rota, gente? É Deus, é a felicidade. Nossa rota, nosso fim é a felicidade. Deus nunca impôs que nós tivéssemos que passar pela dor e pelo sofrimento para chegar à felicidade. Não. Deus não coloca isso como uma coisa, né, que nós tenhamos que passar. Nós atraímos isso para a nossa vida. Então, a lei divina, a lei de Deus, quando seguida, ela nos coloca na nossa rota. E para sabermos o que temos, se nós temos na nossa mente é bom, é só nos perguntarmos, como que eu estou me sentindo? Eu estou bem hoje? Eu estou em paz? Eu estou serena? Estou respirando bem, sem sentir aquele bolo no estômago? Porque é impossível, gente, quando a gente se sente mal e ter bons pensamentos. E vice-versa. Quando a gente se sente bem, nós nunca vamos ter maus pensamentos. Então, se nós estamos bem, serenos, tranquilos, é porque nossos pensamentos estão bem, estão equilibrados. Ainda no livro, né, um médico diz que na nossa psicologia, a nossa psicologia humana, cria a doença para nos sinalizar que temos uma perspectiva desequilibrada. Ou que não estamos sendo amorosos e gratos. Olha só. As doenças são para sinalizar a perspectiva desequilibrada. Nós não estamos sendo serenos, nós estamos sendo amorosos e gratos. Assim, os sinais e os sintomas do corpo não serão algo terrível. Como disse o apóstolo, por tudo dai graças. Por tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que aprender a ser grato. Tudo a gente passa ou por lições ou por livramentos. Quando a gente não tem os livramentos, é porque existe uma lição a ser aprendida. O amor e a gratidão podem dissolver qualquer doença. Isso dito por um médico estudioso. O amor e a gratidão podem dissolver qualquer doença. Todos nós viemos para as nossas reencarnações com uma programação básica, organizada, planejada por nós e pela espiritualidade maior. Tudo é planejado. E isso tem um nome, chama autocura. Autocura. Esse planejamento que nós fizemos. Se nós temos um ferimento, ele não desaparece sozinho com o tempo. Vou voltar, que bom, voltou. Se nós adquirimos uma infecção bacteriana, o nosso sistema imunológico, gente, ele foi criado para combater e eliminar essas infecções. E hoje os médicos estão descobrindo que existem as bactérias, os fungos, os vírus do bem, que o nosso organismo mesmo produz para o nosso próprio bem. Tudo é uma questão de adquirir conhecimento e descobrindo mais o quão perfeito é tudo que Deus criou. E o nosso organismo foi criado, planejado para tudo isso, para combater ferimentos, infecções, tudo. O nosso sistema corporal é complexo e perfeito, quando não é combatido pelo nosso cérebro. Ele faz o que tem que ser feito. Quando nós não combatemos o nosso sistema imunológico. Os cientistas e espiritualistas dizem que nós temos vivido tão mal psiquicamente, temos cultivado sentimentos tão negativos. Voltou?
que nós temos adquirido doenças físicas e psíquicas que não estavam na nossa programação reencarnatória. Que as doenças que a gente traz, as limitações físicas, limitações intelectuais, aquelas doenças graves que nós somos acometidos, foram planejadas, né, no nosso planejamento reencarnatório. Só que chega aqui, nós estamos vivendo numa sintonia tão baixa que a gente está adquirindo doenças que não estavam no plano. Porque nada para a gente é determinismo. A gente vem com planejamento, mas se chega aqui, nós fazemos um trabalho, nós fazemos coisas boas, muitas coisas que às vezes viriam para nosso planejamento é removido, é diminuído. Às vezes a gente vê alguém muito bom, muito trabalhador, que num acidente perde uma mão, perde um braço. E aí a gente pensa, coitado, ele não merecia isso, ele é uma pessoa boa. Mas podem ter certeza que a programação dele é sinal de que a programação dele era para ser muito pior. Talvez ele fosse ficar sem andar, talvez ele fosse perder uma perna, mas como ele fez por merecer, a misericórdia divina, que não põe o determinismo, veio e diminuiu as penas dele. As provas, nem penas, as provas. Ai, meu pai. Aqui nós podemos tanto melhorar as nossas condições, quanto também piorar. E uma dessas pioras é atrair essas doenças autoimunes que não estavam na nossa programação. E tudo são escolhas. E os pensamentos fazem parte dessas escolhas. Nós recebemos um cérebro perfeito com tanta imaginação e muitas vezes a gente escolhe o pior. Pensar em... Toda vez que eu ver que caiu a internet, eu dou uma pausa. Talvez até a gente aí vai ultrapassar um pouco o tempo. Segundo o cientista, né, nós temos 1.000 pensamentos num dia, 60.000 pensamentos, gente. Vamos tentar filtrar, vamos tentar dissipar os maus pensamentos, atrair os bons. E quando os pensamentos, e quando a gente pensa em pessoas e coisas, o nosso fluido cósmico é acionado, como nós falamos, né? Energia é o que nos rege, lembram? Daí vem a importância de nos conhecermos profundamente e analisar o que me faz pensar naquela pessoa, o que me faz pensar naquela determinada coisa, porque eu tenho pensamentos fixos. Chico dizia que tudo que sai da nossa mente é como um quadro, né? Tem a forma de um quadro, como se tivesse sido pintado. Então, como eu falei, tudo há consequência, os nossos pensamentos. Se eu penso muito em determinada pessoa, lhe desejando o mal, ali, diariamente, aquela pessoa que primeiro se impregna por essas energias deletérias, essas energias negativas, sou eu que estou pensando naquela pessoa. Então, a primeira pessoa a se envenenar sou eu. Depois, as energias vão para o seu destino, né? Para aquelas pessoas que forem direcionadas como vibração, como eu falei. Agora, ninguém tem que se preocupar, será que alguém está mandando mau pensamento para mim? Será que alguém fez alguma mandinga para mim? Chico falava, a gente não tem que se preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar em nos ligarmos, em aumentar as nossas vibrações, em pensarmos em coisas boas, positivas, e em pessoas boas. O resto, se alguém está mandando algum pensamento negativo para mim, se eu estiver aqui bem sintonizado, não vai chegar na minha faixa. É isso que a gente tem que pensar. Aquelas pessoas que falam muito de coisas ruins, que se sentem, né, tem aquele sentimento de autopiedade, que não fazem nada para tentar mudar, que ficam anos a fio repetindo o mesmo discurso de ódio, vingança. Dessas pessoas, nós temos que sutilmente nos afastarmos.
Aquelas pessoas que você encontra, você tenta, não, pessoa, mas tenta fazer isso, não, você não entende, não, mas tenta aquilo, não, você não conhece com quem vive comigo. Gente, não é deixar de praticar a caridade com essas pessoas. A gente entrega o melhor, fala boas coisas, mas se você vê que você está ali tempos a fios tentando ir essa pessoa, está só te fazendo depósito das energias negativas, das energias deletérias dela, nós temos que manter a distância amorosa, nos pouparmos, deixar que ela siga o caminho dela e nos afastarmos sim dessas pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso cérebro, gente. Nós temos que ter muito cuidado. É o órgão mais importante do nosso corpo. É o nosso cérebro. Porque se o nosso cérebro estiver bem, estiver saudável, com ele nós podemos ter uma vida útil em plena atividade intelectual até o fim da nossa encarnação. Se o nosso corpo estiver em falência, mas o nosso cérebro estiver ali em perfeito estado, tá ótimo, perfeito. Esse cérebro vai nos levar até o fim, aprendendo o que a gente precisa aprender. Se não cuidamos da nossa casa mental, de onde a gente não pode fugir, a gente tem como fugir de nós mesmos? A gente tem como fugir dos nossos pensamentos, mas da nossa casa mental a gente não pode fugir. E aí, se a gente mantém só coisas negativas no nosso cérebro, adoecendo ele, nosso cérebro vai perdendo o tônus vital. E isso leva o nosso corpo físico à morte. É o nosso músculo. Não cuida de... Aqui para mim deu, ó, vamos voltar. Então não adianta cultivar um corpo musculoso, bonito e não desenvolver o mental. Assim como os nossos músculos podem ser trabalhados, a nossa mente também pode ser ampliada, exercitada. Nós estamos aqui, gente, se não por outro motivo, de evoluirmos. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, nosso vaso sagrado, como falava o apóstolo Pedro, porque nos foi um empréstimo. E é com esse corpo que vai nos levar até a nossa fim da nossa encarnação. Então a gente tem a obrigação de manter o nosso corpo saudável, não ingerir porcaria, cuidar dele. Baixa de novo. E nos nossos músculos, é na casa mental. Esse tem que ser. Então, não adianta a gente cultivar muito o corpo, né? Porque esse vai ficar e vai se deteriorar. Agora, a nossa inteligência, o nosso cérebro, esse sim, esse vai nos dar o progredir do pensar para as nossas muitas vidas. Como eu falei, somos espíritos imortais. Temos que aprender a nos conhecer, conhecer as nossas sombras, né? Não menosprezar o poder de uma tristeza, que se alimentada, ela pode virar uma depressão. Todo mundo nós temos os nossos momentos tristes, nosso mundo de provas e expiações, não tem como não termos as nossas tristezas. Mas se nós vermos que ela está persistindo dia a dia, a gente tem que fazer algo para interromper esse processo. Quantas histórias a gente não conhece de pessoas inteligentes, bonitas, que tinham tudo, uma vida, uma carreira, e que deram fim à própria vida, e que as pessoas em volta nunca imaginavam que passava isso pela cabeça dela. São pessoas que vão ali ficando tristes, vão cultivando, não conversam com ninguém, não procuram ajuda, e aí acabam por se desesperar. Nesse livro, O Segredo, em
tantos outros dos religiosos e filósofos, vem com muito novo. Ó, parou, voltou. Então, nesse livro, como muitos outros que a gente tem, traz muitas ideias, muitas sugestões, muitos caminhos, né, para a gente evitar as ciladas da mente, as ciladas do coração que adoece. Para a gente ir terminando já, como mudar a frequência de um pensamento ruim, espantar o baixo astral. Todos eles falam que são coisas simples que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Não é nada mirabolante. Eu ouvi uma boa música, bota uma boa música para tocar, comece a cantar com ela. A gente não escuta, quem canta seus males espanta. Isso ajuda a mudar a emoção. Procurar estar em contato com a natureza, observar os pássaros, as flores, ir numa praia sempre que puder, cachoeira, estar com os amigos, conversar, rir. Gente, como é bom rir de nós mesmos, boas risadas, não aquele riso frenético, mas uma boa conversa, né? Sintonizada. Falhou, a gente já está acabando. Pensar em quem a gente gosta, fazer planos com essas pessoas. Um desses filósofos nesse livro, O Segredo, incentiva aquelas pessoas que não têm animais domésticos que aprendam a gostar dos animais domésticos. Essas criaturas, gente, eles têm um amor incondicional que ajudam demais no estado emocional. Eles trazem a simplicidade dos sentimentos. Bom, gente, ver o amor do cachorro da gente, do gato, enfim, conseguimos desenvolver mais amor em nós, isso pode ser o suficiente para salvar uma vida. Aumentar o amor. Se está ruim com você, vai de encontro ao outro. Procure um outro para ajudar. Procure algum lugar que eles estejam fazendo alguma campanha. Vai lá, se doe, né? Procure ajuda, procure a terapia, não menospreze os seus sentimentos, procure um psicólogo, um psiquiatra. Isso vai ajudar você a se levantar, a se manter por um tempo. Procure a sua espiritualidade, desenvolva a sua espiritualidade, procure um lugar onde você se identifique, seja igreja, lugar de filosofia, e tomemos muito lugar com o que a gente está consumindo nas redes sociais. A rede social tem muita coisa boa, gente, muitas pessoas boas para seguir, muita palestra, mas também tem muita coisa ruim, negativa, muito lixo. Então, hoje a nossa palestra é isso. O amor é a maior e a mais alta frequência que nós podemos emitir. Que a gente consiga desenvolver mais o amor em nós, para que a gente possa elevar a nossa faixa vibratória e trazer paz. E não menosprezar o nosso cérebro, nossa mente, os nossos sentimentos. Muita paz a todos, um ótimo final de semana. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento, agradecendo sempre ao Pai por tudo que recebemos, por tudo que Ele nos empresta, por pessoas que estão na vida. Tudo há um motivo, gente. Nós sabemos, Pai, que tudo que nos acontece existe uma razão de ser. Então, nos ajude a aumentar nossa fé, para que nos tenhamos mais coragem de enfrentar as nossas lutas, mas sempre tendo o Pai no coração, Jesus como as pegadas que a gente deve seguir sempre, e os nossos mentores, que a gente tenha sempre sintonia e simpatia para atrair a simpatia espiritual dos nossos mentores. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite a todos.